Paz e graça para você ligado nessa emissora. É hora de começarmos o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todos os dias. Hoje, naquele formato especial em que os debatedores vão ficar se inquirindo e comentando as respostas obtidas. Esse formato é muito especial porque ele nos ajuda a formularmos questionamentos sobre o tema em tela, né? E depois avaliarmos as respostas a esses mesmos questionamentos. Assim você ouve os dois lados, com bastante material e pode tirar suas próprias conclusões. Muitas vezes a gente reforça o que já pensava, outras vezes muda de opinião, porque somos convencidos pelos argumentos que são levantados durante o debate. E o assunto de hoje, creio eu, ser um dos mais polêmicos dentro da fé cristã. Qual é o dia da semana que deve ser observado para a devida guarda? Nos 10 mandamentos, o quarto mandamento da lei de Moisés diz textualmente: lembra-te do dia de sábado para o santificar. E o sábado, até hoje, para os adeptos da religião judaica, é um dia absolutamente santo, né? Nas grandes cidades onde existem comunidades judaicas relativamente expressivas, você observa isso, né? Como muda a vida das pessoas ao se aproximar o dia do sábado. Eu que já trabalhei com judeus, né? Ficava assim estupefato em verificar que nem mesmo chamar um elevador é permitido no dia de sábado, acender o fogão e coisas do tipo. Pois muito bem, isso é a forma judaica de guardar a lei, e obviamente isso tem muito de tradição e tal, mas não dá para negar que a palavra de Deus traz essa iniciativa da guarda do sábado. Isso não foi inventado pelos judeus, né? Veio do Senhor. Mas os cristãos, na sua maioria, guardam o domingo e não o sábado. Embora existam muitos cristãos que guardem o sábado e façam disso, inclusive, uma bandeira de luta, como você vai observar aqui no nosso debate, e certamente conhece, você que é adepto ou adepta da fé cristã, conhece pessoas como os adventistas do sétimo dia, os batistas do sétimo dia e outros grupos que também observam o sábado. Mas a maioria das denominações cristãs observam o domingo, né? E hoje, muitas das igrejas observam todos os dias, né? Não há um dia fixo. Mas se nós prestarmos atenção nos argumentos e nas questões levantadas a respeito do dia de guarda, ficamos muitas vezes com dúvidas. Afinal de contas, o dia de guarda mudou do sábado para o domingo com a ressurreição de Jesus? Ou deveríamos observar o sábado? Ou poderia ser qualquer dia? Ou todos os dias são iguais? Como funciona isso diante de Deus? Óbvio que nós não vamos poder esgotar essa questão nesse nível no programa de hoje. Então, o que nós fizemos? Trouxemos um ilustre representante daqueles que guardam o sábado, os sabatistas, e um irmão que defende que o sábado não é mais o dia de guarda para aqueles que seguem o Senhor Jesus. Não sei o que ele vai argumentar. Provavelmente ele vai defender o domingo, mas eu ainda não conversei com nenhum dos dois. Não sei, nós vamos ouvir isso juntos. Preste atenção nos argumentos, nos versículos, nas respostas, nas perguntas, nos comentários. No programa de hoje nós vamos ter tréplica e assim, quando terminar o programa, você terá, da parte de Deus, farto material para tirar suas próprias conclusões sobre o dia de guarda. Está no ar o Vejam Só. Muito bem, tenho certeza que você aí de casa está curioso ou curiosa para saber quem serão os debatedores do programa de hoje. Estamos recebendo, depois de muitos anos, ele voltou ao Vejam Só, o pastor Jonas Pinho, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Paz e graça, pastor Jonas Pinho, seja muito bem-vindo. Paz e graça, meu amigo Heber, prazer em vê-lo após vários anos. A última vez que eu estive aqui, você não mudou nada, rapaz. Esse ar aqui faz bem para você, viu? Ah, é. Esse abaqueador é boa. Muito bom, prazer em vê-lo e ver o pastor Paulo Batista também. É um prazer muito grande estarmos juntos nesta noite. Muito obrigado pelo convite. Prazer é nosso. Pastor, a igreja que o senhor pastoreia, onde fica?
Eu sou pastor de 3 igrejas na região leste de São Paulo: Vila Matilde, Vila Guilhermina e Vila Inhocuné. Um beijo para as minhas 3 igrejas, que Deus abençoe a todos, bem como os amigos de todas as outras igrejas. Que bom estar com você mais uma vez aí em casa. Que Deus abençoe. Os horários do culto principal lá, quais são? Olha, nós temos cultos aos sábados durante o dia inteiro, domingo, terça-feira à noite e quarta-feira à noite. O domingo também é o dia inteiro? Não, domingo à noite. Domingo à noite. Em uma das igrejas é às 7 horas e nas outras igrejas às 8 horas. Muito bem. Muito obrigado, viu, irmão? Prazer muito grande. Do outro lado, também voltando depois de um bom tempo ao programa, hoje é o dia dos reencontros. Pastor Paulo Sérgio Batista, da Igreja Batista Bíblica Betel. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, pastor. É um prazer revê-lo, um prazer poder estar aqui mais uma vez no programa. E num debate, num assunto tão importante, um assunto tão necessário, não é? Para o nosso conhecimento. Fico feliz por estarmos aqui reunidos nessa noite para discutir esse assunto. Muito obrigado por ter vindo. Onde fica a Igreja Batista Bíblica Betel? Fica em Guarulhos, Rua Água Doce 167, Jardim São Domingos. E aí eu quero mandar um grande abraço para os irmãos lá de Guarulhos, né, da Igreja Batista Betel, e dos demais irmãos das igrejas, ou irmãs também, as quais eu conheço muito bem. E os horários de culto lá? Nós temos cultos, pastor, no domingo, né, temos escola dominical às 9 da manhã, à noite temos culto às 18h30. Na quarta-feira, temos culto de oração às 20 horas. Na quinta, reunião de homens. E esses são os nossos horários. Muito bem. Bom, o programa de hoje é um pouquinho diferente. Nós não teremos matéria de abertura, não teremos o Povo Fala, porque nós queremos aproveitar o tempo destas reportagens para dar aos nossos debatedores, dada a natureza do tema, oportunidade da tréplica. Normalmente, você que acompanha o Vejam Só às terças-feiras sabe que um debatedor faz uma pergunta, o adversário responde em 3 minutos e quem inquiriu tem mais 3 minutos para comentar a resposta. Mas o respondedor ficava, né, sem a possibilidade de retrucar o comentário. Hoje eles terão, né, a tréplica, tá? Então, nós, acredito, daremos oportunidade aos 2 irmãos, aos 2 pastores, para apresentarem com bastante solidez, a solidez possível num programa de televisão, né? Claro, porque essa é uma questão teológica, assim, profunda, séria, que se arrasta há muito tempo. Não é num programa de televisão como o meu que a gente vai resolver tudo, mas você vai ouvir os principais argumentos bíblicos, históricos, teológicos e tirar depois a sua conclusão, seja ela qual for. Fique com o coração e a mente abertos, viu, irmão? Não vai se fechar aí. Mas antes de você ouvir os convidados, vamos fazer a pesquisa preliminar, né? Vai lá na página do programa www.vejamsó.com.br e vote na enquete. A enquete hoje é bem direta. Qual é o dia certo para ser guardado pelos cristãos? Qual é o dia certo para ser guardado pelos cristãos? O sábado é a primeira resposta. Segunda resposta, o domingo, né? E a terceira resposta é não sei ou nenhuma das anteriores. Ó, não soltaram a barra aí do sei, né? É não sei, barra, nenhuma das anteriores. Por quê? Porque pode haver alguém que diga, peraí, não é nem o sábado nem o domingo, então é nenhuma das anteriores. Votou, você está habilitado para os sorteios. Aliás, eu já vou falar já da grade, que é para depois liberar o tempo para os meus convidados. Obrigado, pastor. Você vai poder, votando na enquete, vai se habilitar para o sorteio de hoje, que é esse aqui. Vou sortear esse livro e mais um outro brinde. Esse livro é Uma Fonte para a Espiritualidade, do reverendo Alcindo Almeida. É um livro de meditações bastante densas, baseadas na Escritura Sagrada, é lógico, né? E muito útil tanto para o devocional pessoal, se bem que eu advirto que não são meditações muito simples, né? Elas são bastante profundas, e também muito inspirador para quem dirige grupos de estudo bíblico, quem precisa produzir boletins com meditações, etc. É um livro muito útil, tá bom? No segundo bloco, os meus 2 convidados, queridos pastores, vão começar as inquirições e respostas, o debate propriamente dito. Então agora eu vou pedir ao pastor Jonas Pinho, da Igreja Adventista do Sétimo Dia,
aqui na Zona Leste de São Paulo, que faça um resumo do ponto de vista que ele vai defender por meio ou no debate de hoje. Muito obrigado, pastor. Boa noite, amigos. Que bom entrar mais uma vez aí no seu lar e agradecer a Deus pela bênção desse momento. Eu estive conversando com o pastor Paulo antes de entrarmos no ar. Eu gostaria muito que esta noite fosse um diálogo entre amigos, entre irmãos. Eu não gosto muito da palavra debate, porque quando você debate assuntos da Bíblia e um ganha, os dois perdem. Quando há um debate, quando há um confronto, eu creio que nós podemos ter ideias divergentes, porém de uma forma agradável, onde você que nos assiste vai tirar o seu ponto de vista quanto ao que nós vamos falar, mas acima de tudo que o Espírito Santo vai colocar em sua mente. Todas as vezes que eu chego nos sábados nas minhas igrejas, eu olho para a minha congregação e digo assim: Feliz Dia Mundial da Alegria. Eu tenho uma alegria enorme em poder chegar aos sábados nas minhas igrejas, ver a minha congregação e também eu estou ao vivo ali com a TV Vila Matilde, que transmite ao vivo os nossos cultos. E ao dirigir-me aos internautas, da mesma forma eu digo, Feliz Dia Mundial da Alegria. Por quê? Porque quando eu chego ali na igreja, eu encontro crianças, adolescentes, jovens, adultos, pessoas com mais idade, e eu desenvolvi um perfil, depois de uma certa idade que eu passei, onde eu abraço e beijo todo mundo. Então eu chego na igreja, eu vou abraçando, beijando as pessoas, e antes de abrir a palavra de Deus, eu digo essa frase: Feliz Dia Mundial da Alegria. Por quê? Porque durante aquele dia, eu vou estar ali na escola sabatina, eu vou estar no culto divino, na hora do almoço, eu vou almoçar na casa de alguém. Quando alguém não me convida, eu digo assim: pessoal, é o seguinte, eu vou na sua casa comer e degustar a mais alta gastronomia brasileira. Sabe qual é, pastor Heber, pastor Paulo? Sabe qual é? AFO. Que isso? AFO é a mais alta gastronomia do Brasil. Arroz, feijão e ovo. Então, eu falo para as pessoas: não se preocupem em me receber em casa. Então, sábado, após o culto, eu vou à casa das pessoas e nós almoçamos. Na parte da tarde, ou eu vou a algum hospital fazer uma visita, ou eu tenho alguma reunião na igreja. E a partir das 3h, a igreja começa a encher-se de jovens que são desbravadores e cantam no coral, ou nos conjuntos, ou tocam na orquestra. E às 5h da tarde, nós temos o culto JA, terminando o sábado. Porém, quando o sábado começa, lá no pôr do sol de sexta-feira, eu estou em casa, reunido com a minha pouca família, que é pequena, fazemos o culto de pôr do sol, agradecidos a Deus. E quando eu volto do culto JA, quase que extenuado, diante de tanta atividade, mas com uma alegria muito grande, eu chego na minha casa e digo: Senhor, muito obrigado por mais um sábado. Muito obrigado. E passam-se 34 anos de ministério, onde com a bênção de Deus, a cada sábado, milhares de sábados em minha vida, eu tenho a alegria de poder congratular-me com os irmãos, com os amigos que eu recebo na minha igreja. Eu vou um por um dos que estão visitando e pergunto: de onde você é, qual o seu nome? Eu creio que o sábado deve ser um dia de confraternização, de alegria. A guarda do sábado, amigos queridos, não é um peso, não é um enfado, não é algo que te incomode. Quando você tem certeza do plano de Deus para a sua vida, você torna-se uma pessoa feliz e você transmite essa felicidade. E chegando em casa à noite, quando eu tenho a oportunidade, após o sábado, dormir, eu digo: Senhor, obrigado por mais um sábado. Mas eu não falei sobre o encontro principal. Eu falei da sociabilidade, eu falei do encontro com os amigos,
eu falei dos cultos, das atividades da igreja. São mais de 28 departamentos que estão ali reunidos durante o sábado. Mas um encontro com Deus. Você tem uma oportunidade de ouvir a voz do Espírito Santo dizer para você: meu filho, eu tenho um plano com a sua vida. E o plano com a sua vida é de perdão, é de restauração, é de uma nova oportunidade para você deixar este peso que te assola, esta condição que traz lágrimas em seus olhos. E quando você tem um encontro com o seu Criador, em um dia de sábado, em um dia de adoração, você torna-se uma pessoa feliz. Então passam-se os anos, os filhos se casam, vêm os netos, você começa a chegar na aposentadoria e nem vê que esse tempo está chegando. E eu tenho uma frase que eu falei para os meus filhos que estão aqui nesta noite, alguns amigos, falo para as minhas igrejas: eu vou morrer atrás de um púlpito, eu vou morrer pregando. A minha alegria é pregar sobre a volta de Jesus. Amém. Então nos reunimos, nos alegramos, nos congratulamos no Dia Mundial da Alegria. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus, amém. Muito obrigado, pastor Jonas Pinho. Agora é a vez do pastor Paulo Sérgio Batista, da Igreja Batista Bíblica Betel, resumir para nós qual vai ser o ponto de vista que ele vai defender no debate. O meu ponto de vista é um pouco diferente até da proposta que foi colocada aqui nessa noite como debate, né, do dia a ser guardado. Porque nós vamos perceber nessa noite, né, que à luz do cristianismo, da história da igreja e de algumas outras questões que certamente vão ser abordadas por nós aqui, nós vamos perceber que existe às vezes mais uma questão interpretativa do que algo real, algo verdadeiro sobre a questão de guarda de dia dentro daquilo que é o cristianismo bíblico, né? A gente tem percebido que existe essa discussão no meio evangélico. Alguns dizem, olha, é o sábado, outros dizem é o domingo, né? E eu diria, e se a Bíblia nos ensina que não é sábado, não é domingo, não é? Que eu posso fazer as minhas escolhas, mas que ao mesmo tempo que afirma isso, demonstra que o domingo foi visto como um dia especial por causa de um evento que ocorreu, que foi a ressurreição do Senhor Jesus. Né? Eu não diria que existe, e não vou defender isso, né? A ideia de que existe, e quando se usa a expressão guardar o domingo, eu estou com 42 anos de idade, nasci dentro de uma igreja batista, não é? Estou até hoje, e sinceramente nunca vi alguém dizer que guardava o domingo. Nem eu nunca me propus a guardar o domingo, não é? Se nós formos avaliar isso, nós não teríamos nem parâmetros claros na Bíblia para determinar o que eu devo ou não fazer, né, nesses dias. Mas nós percebemos que a Bíblia é muito clara num aspecto. Aquilo que Paulo diz em Romanos 14. Um pode escolher entre um dia, outro faz diferença entre dia e dia. Cada um tem isso, né, certo, uma convicção particular e pessoal. Então, eu não tenho o que provar, por exemplo, minha intenção aqui. Eu estava conversando com o pastor Jonas antes, né? A intenção não é de forma nenhuma mostrar que, olha, tem que ser o domingo é esse dia a ser guardado. Mas demonstrar que existe dentro do cristianismo uma flexibilidade com relação a dia. Cristianismo não é judaísmo. E ao mesmo tempo que há essa possibilidade de flexibilidade, eu compreender que existe um dia chamado domingo, que por causa de um evento mais significativo do cristianismo, porque do que valeria a cruz sem a ressurreição? Então, o significado da ressurreição põe o domingo como um dia especial de culto, onde os cristãos, desde tempos antigos, desde muito antes de Constantino elaborar qualquer tipo de lei ou qualquer discussão sobre o dia de domingo, mesmo antes disso, esses cristãos já relembravam no dia de domingo a ressurreição do Senhor e viu esse dia com um grande respeito e viu esse dia como um dia de recordação do grande evento, né, que justifica, porque Jesus ressuscitou para nossa justificação. Muito bem.
Quanto tempo eu tenho ainda nesse bloco? Então vamos fazer o seguinte, no próximo bloco eles vão começar as inquirições, quem vai começar é o pastor Jonas Pinho, ele vai fazer uma pergunta, e aí o irmão Paulo tem 3 minutos para responder, depois o pastor Jonas tem 3 minutos para comentar, e depois o pastor Paulo tem 3 minutos, se ele quiser usar, para tréplica. E aí invertem-se os papéis. Muito bem, este é o programa Vejam Só, hoje em formato especial, aquele formato de debate, né? Presidencial, como a gente costuma chamar aqui, e estamos recebendo com muita alegria o ministro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o pastor Jonas Pinho. Ele vai começar as inquirições e quem vai responder é o pastor Paulo Sérgio Batista, da Igreja Batista Bíblica Betel. Pastor Jonas Pinho, pode fazer a primeira pergunta do senhor. Pois não. Pastor Paulo, eu gostaria de pegar um link do que o senhor falou. E eu creio que as minhas perguntas, elas vão estar balizadas no contexto da nossa conversa. Quando você falou que com a ressurreição de Jesus, o sábado passou a ter um significado, termo, né, que você usou, um significado muito importante para o mundo cristão. Domingo, né? Domingo. Domingo, um significado muito importante para o mundo cristão. Eu não tenho dúvida que a ressurreição de Jesus é o ápice do plano da redenção. Se porventura nós não crêssemos que Jesus morreu, ressuscitou e foi para o céu, vã seria a nossa fé. Não há dúvida alguma que a ressurreição de Jesus, e ao trazer aquele poderoso anjo, e é uma cena extraordinária, quando o anjo diz: Jesus, filho de Deus, teu pai te chama. E Jesus sai da sepultura, abre os braços e diz: eu sou a ressurreição e a vida. Algo extraordinário. E eu não tenho dúvida, pastor, que o significado da ressurreição no dia de domingo é marcante para quebrar o reino das trevas, o reino do mal. Satanás foi definitivamente vencido com a ressurreição de Jesus. Tudo ele queria fazer para manter Jesus na sepultura. Agora, eu tenho uma preocupação que uma das últimas encíclicas papais de João Paulo II, ele disse o seguinte: o sábado, ele é verdadeiro. E começou a fazer um histórico a partir de Gênesis, passando por Êxodo, passando pelos patriarcas, indo para os reis, passando por todos os profetas menores, chegando até Jesus, e ele foi dizendo: o sábado é o dia de guarda. O sábado é o dia que Jesus guardou, é o dia que os apóstolos guardaram. Quando eu vi aquela encíclica papal, eu fiquei pensando aonde João Paulo II vai chegar. Quando ele chegou no ponto culminante da morte de Jesus e da ressurreição, ele disse: com a ressurreição de Jesus, criou-se um novo sábado. A minha pergunta, pastor Paulo, o que eu ouvi do Papa João Paulo II, líder mundial católico, antes de morrer, de que com a ressurreição de Jesus criou-se um novo sábado, é isto que o senhor pensa também referente ao significado, à importância significativa do domingo? 3 minutos para o senhor, pastor Paulo. Vamos lá, deixa eu tentar explanar um pouco sobre isso aí em 3 minutos. Primeiro, né, eu acho que nós como cristãos devemos sempre fixar os nossos olhos na Escritura. Aliás, cristianismo sem Escritura é qualquer coisa menos cristianismo, porque sem a Escritura, até a ideia do Jesus que nós temos seria uma ideia equivocada, a ideia da salvação que nós compreendemos seria equivocada, a ideia de Deus. Ou seja, o cristianismo é uma religião que rodopia ao redor de um livro, e esse livro chama-se Bíblia. E a minha maior preocupação, né, à medida que eu estudo e que eu converso e dialogo com pessoas, cheguei a ler
esse texto mencionado pelo pastor Jonas, à medida que eu tenho percebido que, infelizmente, muitas vezes, alguns grupos religiosos dentro desse conjunto tão grande chamado cristianismo, acabam afirmando coisas que vão além do que aquilo que a Escritura de fato fala, não é? E a palavra de Deus, a orientação de Paulo é que não ultrapasseis aquilo que está escrito. É óbvio que na ressurreição, no domingo, primeiro dia da semana, a ressurreição de Jesus, isso dá ao cristianismo todo o impulso que o cristianismo vai ter. E se nós estamos aqui falando sobre cristianismo 2000 anos depois, é porque aqueles homens lá atrás creram nessa ressurreição muito mais do que nós podemos imaginar. Mas de forma alguma dizer que à luz da Bíblia, esse domingo é o novo sábado. À luz da Bíblia, nós não temos como afirmar isso. E aí nós vamos ainda conversar sobre a questão de lei moral, lei cerimonial, essa discussão que é uma discussão papal, uma discussão que veio muito anteriormente à questão da reforma e que gradativamente foi absorvida dentro do cristianismo sem se fazer uma reflexão bíblica sobre esse assunto. Então, eu acredito que o domingo é um dia especial de culto, à luz da Bíblia, à luz do Novo Testamento, mas, ao mesmo tempo, nunca afirmo que o domingo é o sábado dos cristãos, ou o novo sábado. Isso, para mim, é ir um pouquinho além do que a Bíblia diz. Por exemplo, se eu pegar a Bíblia, o Antigo Testamento, eu sei o que fazer, o que não fazer, o que era permitido ou o que não era permitido no dia de sábado. Mas se eu for tentar fazer isso sobre o domingo, eu não tenho como criar nenhuma regra, eu não tenho como determinar nada disso, porque não existe um único versículo que afirme essa questão. Muito obrigado, pastor. O senhor tem também 3 minutos para comentar a resposta, pastor Jonas. Eu fico muito contente, pastor Paulo, em ouvir a resposta que o senhor deu, porque é tão comum nós ouvirmos que com a ressurreição de Jesus criou-se um novo sábado. Não somente dentro do postulado da Igreja Católica, mas também entre os cristãos, de uma forma geral. E quando eu ouço um líder batista, um pastor que guarda o domingo ou que aceita o domingo como sendo um dia especial, diz que não há no contexto bíblico como se provar isto, eu me alegro porque eu vejo, pastor, uma visão mais própria, uma visão que está ligada dentro de um contexto bíblico, onde muita polêmica já houve, e todos nós aqui somos testemunhas, quanto à questão de se querer provar 2 fatores interessantes: que o sábado acabou na cruz e que o domingo começou na ressurreição. Então, os apologistas, durante décadas, séculos, se debateram nessa questão. E eu ouvi de um pastor, um líder religioso que crê que o domingo não substitui para a guarda, para a santificação, o dia de sábado. Eu confesso, pastor, é até uma surpresa agradável para mim, e eu creio que é uma oportunidade de nós analisarmos a questão da ressurreição dentro do contexto que talvez o senhor apresente para as suas igrejas. Eu fiquei satisfeito com a resposta que eu ouvi da sua parte. Muito obrigado, pastor. O senhor vai usar a tréplica? Sim. 3 minutos também. Eu queria só pontuar uma questão sobre essa resposta, né, do pastor Jonas. Ao mesmo tempo, quero deixar isso bem claro, ao mesmo tempo que eu não vejo o domingo como um dia, o domingo em substituição ao sábado, como um mandamento, como um dia a ser guardado, com um conjunto de ordenanças, né, específicas sobre o que fazer e o que não fazer. Ao mesmo tempo que eu não vejo isso dentro do domingo, eu vejo que o sábado ele tem uma função transitória e não permanente. Eu entendo que o sábado
ele, na cruz, ele encerra-se. Então, nesse sentido, eu continuo mantendo a posição de dizer que eu não tenho necessidade de guardar o sábado. E Gálatas 4:4, não é? Deixa muito claro que Jesus nasceu, viveu e morreu sob a lei. Muitos cristãos perguntam, olha, mas Jesus lá em Mateus 5:17 diz que não veio abolir. E algumas pessoas questionam isso. Como é que nós afirmamos que Jesus aboliu aquilo que ele disse que não veio abolir? E essa é uma questão interessante. A maioria dos cristãos esquecem que dentro da interpretação, dentro da ideia bíblica de que o sábado finda como ordenança, não é, para a vida do cristão, para a vida daquele que serve a Deus, esse sábado findaria na cruz. Ou seja, Jesus veio para cumprir os mandamentos da lei. Se ele não cumprisse, ele não teria justiça suficiente para estar na cruz. Ele seria mais um transgressor da lei de Deus. E alguns dizem, mas a Bíblia afirma que o sábado não foi, que Jesus violou o sábado. Mas a grande pergunta é, como Jesus violaria o mandamento de Deus? Se ele veio para cumpri-los. Ele não poderia violar nunca o sábado. Agora, é óbvio que Jesus foi considerado como alguém que violou o sábado por parte dos religiosos, que criaram um conjunto de regras sobre o sábado, aonde a lei, a própria lei, a escritura não afirmava isso. Então, pastor Jonas, eu acredito que o sábado não tem relação nenhuma mais com o cristianismo, que ele faz parte de um período importante, um período da lei, um período onde foram prescritas ordenanças, ensinos, doutrinas, um período que também, em um certo aspecto, em muitas coisas, prefigurava o Cristo, mas que na cruz ele cumpre tudo isso. Mas na ressurreição, ao levantar, nesse dia, não foi criado um novo sábado para os cristãos, mas um dia onde os cristãos, olhando para ele, possam ver como relembrar o Jesus que venceu a morte. O senhor vai continuar com a palavra nesse novo formato, agora para formular a sua primeira pergunta ao pastor Jonas Pinho. Ok. Pastor Jonas, eu gostaria de fazer uma pergunta que é bem curiosa, não é? Do ponto de vista de compreender um pouco mais, até como o pastor vê. Eu já conversei com alguns pastores, com alguns amigos adventistas, mas a minha pergunta é, se lá em 2 Coríntios capítulo 3, versos 5 a 11, Paulo chama a lei de ministério de morte, por que guardar o sábado, se o sábado faz parte desse conjunto de mandamentos que Paulo chama de ministério de morte? Como o pastor entenderia isso? O senhor pode ler o texto para não comer os 3 minutos dele, né? Então, qual é o texto, irmão? 2 Coríntios, capítulo 3, deixa eu... O inquiridor vai fazer a leitura, que assim o pastor Jonas depois não precisa gastar tempo lendo. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 3, versos 5 a 11. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério de morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nessa parte, não foi glorificado por causa dessa excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. 3 minutos para o senhor pastor Jonas Pinho. Pois não. Pastor Paulo, nós temos que analisar o contexto para os cristãos que Paulo estava escrevendo.
A igreja de Corinto, a igreja recém-inaugurada de Corinto, cristã, era uma igreja extremamente problemática. Havia problemas de irmãos levarem os outros para o tribunal. Havia problemas de embriaguez na ceia. Havia litígios enormes entre os irmãos. Paulo ainda lutava contra os judaizantes que diziam que os atributos externos não afetam a pureza da alma. Então, quando Paulo está dentro desse contexto, falando a respeito desta lei, eu tenho que ir um pouquinho antes para as palavras que você falou, referente ao sábado, quanto a ele ter sido abolido na cruz, e não ser o domingo um dia de guarda que substitui o sábado. Eu achei interessante, porque nós, como cristãos, acabamos ficando sem uma referência para um dia específico de orientação ou de adoração. Não é o sábado que foi abolido e também não é o domingo da ressurreição, de acordo com as suas palavras. Agora, se porventura este sábado que você falou foi abolido na cruz, algumas questões históricas viriam antes. Porque Paulo veio depois dos discípulos e depois de Jesus. Paulo não conheceu Jesus. Ele reivindicava o apostolado dele, como os discípulos, de uma forma diferente. Ele dizia: vocês foram chamados por Jesus, eu fui chamado pelo Cristo glorificado. E ele reivindicava os mesmos direitos do apostolado. Quando a sua palavra ou expressão diz que o sábado foi abolido na cruz, obviamente os que vieram após Jesus, como Paulo, estariam dentro desse contexto. Mas eu não consigo entender, pastor, e eu faço com todo respeito, não é sátira da minha parte. Uma semana antes da morte de Jesus, ele deu aquelas orientações lindas que nós encontramos a partir de São João capítulo 13. E vai até lá a capítulo 17. Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Mostre para eles que sejam um como nós somos um. E nesse contexto todo, no sábado que antecedeu a cruz, Jesus estava na igreja. Agora, se no sábado que sucedeu a cruz, onde Jesus passou com os discípulos 5 sábados antes de ir para o céu, ele teria dito para Paulo, a quem ele chamou, porque Paulo, de acordo com o que ele disse, foi arrebatado ao terceiro céu. Uhum. Então, esse contexto, eu creio que não está dentro de uma questão de aceitação quanto ao que Paulo apresenta dentro dos ensinamentos que ele recebeu de Jesus. O senhor tem 3 minutos para comentar a resposta e depois ele vai ter mais 3 minutos para a tréplica, tá bom? Ok. Pastor Jonas, eu vejo da seguinte forma. Concordo, né, quando o pastor diz que com muito respeito quer discutir essa questão. Imagine judeus, pessoas extremamente ligadas a uma tradição, né, uma tradição muito forte em torno de uma sinagoga, de um templo. Imagina o quanto esses judeus, e nós temos aí mais ou menos 1450, 1500 anos antes de Cristo, estabelecimento da lei, ou seja, eles têm uma tradição de um pouco mais de um milênio, são 15 séculos praticamente, de tradição do sábado, de guarda, de obediência. Seria impossível uma mudança repentina nessas tradições, desses costumes. Por exemplo, o Evangelho de Lucas termina falando que eles estavam no templo. Mas a pergunta é, gradativa, por exemplo, quando você lê Hebreus, não dá para você acreditar que o templo, né, tenha mais o valor que tinha anteriormente a Cristo. Não dá mais para a gente pensar que o templo, que o sacrifício, que tudo aquilo que girava em torno do templo, possuíam os mesmos valores. Por quê? Porque os discípulos estavam lá.
é óbvio que eles ainda estão arraigados a um conjunto de coisas, a uma tradição, né? Aos ensinos, tudo aquilo. E gradativamente, por exemplo, Mateus 28:19, pastor Heber, nós vemos ali Jesus mandando os discípulos se espalharem por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mas eles estão com o freio de mão puxado até o capítulo 15 de Atos. Até o capítulo 15 de Atos. O que acontece no capítulo 10 de Atos, com Pedro e o centurião Cornélio, o que aparece ali, o que acontece ali, vai servir como um relato, 5 capítulos depois, para dizer, olha, temos que evangelizar os gentios. Mas Jesus já havia falado isso, lá em Mateus 28:19, após a ressurreição. Então, obviamente, esses homens estavam apegados a um conjunto de tradições, a um conjunto de ensinos, que só foram reparados e corrigidos gradativamente através das epístolas. Nós não podemos formular doutrina em livros históricos. Eu acho que isso é um consenso hermenêutico de qualquer denominação. Eu não posso pegar um relato histórico e criar num relato histórico a doutrina. Eu posso dizer que Deus realizou isso, que Deus fez aquilo, mas eu não posso dizer que a partir daquele relato todos devem seguir. Então, na minha opinião, por mais que eu concordo que gradativamente esses cristãos vão chegando a esse entendimento, eu creio que eles vão chegando a esse entendimento, Paulo focaliza de forma muito clara. A parte da lei que ele chama de ministério de morte foi escrito com letras em pedra. E a única parte da lei escrita com letras em pedra é o decálogo, de acordo com Êxodo 34, nenhuma outra parte. Bom, o senhor agora, pastor Jonas, tem mais 3 minutos para tréplica. Concordo plenamente, pastor, que inclusive claramente em Êxodo fala que o dedo de Deus escreveu em pedra o decálogo. Ele é eterno, como o caráter de Deus é eterno. Porém, após a cruz, no período que Paulo já estava ministrando, no período que Paulo já estava falando aos gentios, tornando-se o grande apóstolo dos gentios, já havia passado algumas décadas, e aproximadamente 40 anos depois da cruz, quando por volta do ano 70 houve a invasão de Jerusalém e o general Tito fez aquela carnificina toda, eu fico pensando, pastor, por que essa questão da lei morta ou de que ela foi abolida? Jesus teria dito lá atrás, olha, quando acontecer a vossa fuga, vocês orem para que ela não ocorra nem no inverno nem no sábado. Porque Jesus disse algo que viria tanto tempo depois, 4 décadas depois, exatamente no ápice, no apogeu do ministério de Paulo, dos discípulos, por ocasião do Pentecostes, de Atos, capítulo 2 em diante, onde Paulo escreveu: o evangelho que eu prego é conhecido em todo o mundo. E era o ano 62 da nossa era. E qual era o evangelho que ele pregava? Era o evangelho que ele aprendeu de Jesus, que ele recebeu de Jesus, era o evangelho que ele comungava com os apóstolos, onde, mesmo após esse período, ele ia aos sábados à igreja, de acordo com o costume. Se esse costume havia sido anulado ou gradativamente mudado, nós encontramos que este evangelho foi pregado em todo o mundo de acordo com a pregação que eles davam. E dentro da pregação que eles davam, que Paulo proferia e os apóstolos, estava inserido o sábado. Tanto é que estava inserido que quando ocorreu a destruição de Jerusalém, eles lembraram da profecia: quando vir de Jerusalém cercada, saber que é momento da vossa fuga. E eles fugiram. Quando Céstio invadiu, cercou Jerusalém, sem motivo nenhum, ele saiu e foi embora. Algum tempo depois voltou o general Tito, e nenhum cristão naquela ocasião morreu, porque eles conheciam a profecia e foram para o deserto da Judéia. Eu creio que dentro do contexto hermenêutico, histórico, profético, escatológico, o sábado ele continuou depois da cruz
não somente sendo guardado pelos apóstolos e discípulos, mas também na pregação deles. Beleza, conseguimos fazer uma rodada de perguntas nesse bloco. A gente tem que ir para o intervalo, estouramos um pouquinho, na volta continuaremos com esse debate no Vejam Só. Muito bem, de volta com o programa Vejam Só. Hoje, para quem sintonizou aí depois do início do programa, nós estamos discutindo o dia de guarda, né? Há uma discussão entre o sábado e o domingo, do ponto de vista da fé cristã. E estamos com muita alegria recebendo o ministro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, pastor Jonas Pinho, e também o ministro da Igreja Batista Betel, Igreja Batista Bíblica Betel, pastor Paulo Sérgio Batista. E quem vai fazer a pergunta agora é o pastor Jonas Pinho. Pastor Paulo, o senhor citou Hebreus. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre Hebreus. E a formulação da minha pergunta é um pouquinho longa, mas eu vou falar pausadamente. Onde na Bíblia é dito que este novo concerto, ou que sob o novo concerto, o estilo de vida moral dos salvos do Antigo Testamento é diferente do estilo de vida moral dos salvos do Novo Testamento? Então eu gostaria que, se pudesse, a resposta fosse considerada à luz de Jeremias, capítulo 31, versículos 33 e 34, e Hebreus 8, 10. A minha pergunta se dá porque o sábado, segundo essas perspectivas, deve fazer parte do estilo de vida elaborados em todas as épocas, em todas as etapas. Então, aonde está a diferença de acordo com Jeremias 31, 33 e 34? Jeremias 31, 33 e 34, lemos: mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais ao seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde os mais pequenos até o maior, diz o Senhor, porque lhes perdoarei as suas iniquidades e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. E tem Hebreus, né? O senhor pode ler, pastor? Hebreus. Nesse contexto dessa pergunta, com os dois versículos que eu dei para o senhor, Hebreus capítulo 8, versículo 10, é para ser analisado onde está, sob o novo concerto, o estilo de vida moral dos salvos do Antigo Testamento, se é diferente da vida moral dos salvos do Novo Testamento, isto é, os dois concertos. Antes de começar o tempo, leia o texto então. 8:10. 8:10. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. Eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Então, Hebreus 8:10 está citando Jeremias. Ok. Agora sim, contando os 3 minutos para a sua resposta. Ok. Se nós olharmos, pastor, é óbvio que nós não temos nenhum texto, quer seja do Novo, do Antigo Concerto, da Nova Aliança, nós não temos uma diferença de ordenanças morais dadas a um povo, quer seja a igreja, quer seja Israel. Eu particularmente não creio que a igreja seja Israel e que Israel seja a igreja. Mas ao mesmo tempo que nós percebemos que existe sim ali
uma afirmação, uma declaração de condutas morais que são comuns a todos aqueles que seguem a Deus, quer sejam na aliança de Moisés, quer sejam no novo pacto em Cristo. Eu não consigo ver, à luz da Bíblia, primeiro, uma lei moral e uma lei cerimonial. Eu consigo ver uma lei. Não conseguindo, pastor Heber, enxergar essa lei, né, moral e uma lei cerimonial, eu não acho que haja necessidade de haver de usar o seguinte argumento: é uma lei moral, tem 10 mandamentos morais, e aí, se eles serviam de padrão moral lá para trás, lá na antiga aliança, por que não poderiam servir de padrão moral para a igreja? A grande questão é que, à luz das epístolas, nós não encontramos nenhuma vez a ordenança para guardar o sábado. A questão é que, à luz das epístolas, nós encontramos constantemente outros 9 mandamentos, não é? E, muitas vezes, não só mencionados, mas dados como uma ordenança: faça isso. E então, pastor, eu não vejo a questão de que o sábado, por exemplo, seja um mandamento moral. Para mim, o sábado, ele é uma sombra, como Paulo diz em Colossenses 2, 16 e 17. Para mim, o sábado, ele apontava alguém, ele apontava uma pessoa, como diz lá em Mateus 11, 28 e 29. Em Cristo, nós encontramos descanso para a nossa alma. Então, eu vejo o sábado como esse dia que representava alguém e que passa a representar nessa pessoa também o repouso da alma de todos aqueles que um dia descansaram a alma em Cristo. Não descansaram necessariamente num dia, mas em Cristo, na pessoa de Jesus, o nosso Salvador, em quem devemos ter toda a nossa confiança. Não é? Então, não vejo o sábado como um mandamento moral, principalmente. Depois eu gostaria de fazer uma pergunta, meu tempo já esgotou. Eu vou fazer depois uma pergunta sobre isso, para aprofundar essa questão. Perfeito. Pastor Jonas Pinho, o senhor pode comentar a resposta do pastor Paulo? Eu gosto, pastor Paulo, do jeito que você fala. Eu não vejo a lei de Deus como lei moral. Eu não consigo entender uma questão interessante. Se foi escrito pelo dedo de Deus, e ali no Decálogo está ligado aquilo que Deus escreveu ao caráter dele, eu não consigo separar os 10 mandamentos do caráter de Deus, quanto ao fato de ele ter escrito, ele ter dito que poderia passar o mundo, poderia cair o céu, mas nada daquilo que ele escreveu seria tirado daquela lei. E eu entendo que a lei que ele escreveu, que ele se refere, é os 10 mandamentos. E quando você diz que no Novo Testamento, todos os 9 mandamentos estão ali inseridos, eu concordo. Mas quando você diz o sábado não, eu respeitosamente discordo. Porque quando eu leio em Lucas, no capítulo 23, versículo 56, e voltando elas, as mulheres do sepulcro, e voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Então aqui está dizendo, no Novo Testamento, o mandamento do sábado. Consta todos os outros 9, mas consta também no Novo Testamento onde elas repousaram e pararam as atividades de acordo com o mandamento. Qual mandamento? O mandamento moral da lei de Deus, que está intrinsecamente ligado ao seu caráter, que ele escreveu, porque se ele tira este mandamento, a Bíblia não conteria esse texto importante, que de acordo com o mandamento, elas pararam, repousaram para guardar de acordo com o mandamento. Qual mandamento? Aquele que surgiu em Gênesis, não em Êxodo.
A guarda do sábado não surgiu em Êxodo, ela surgiu em Gênesis, desde a fundação do mundo. E ao expressar o ponto de vista ligado ao caráter de Deus, que é a sua lei, eu não creio que ela pode ser declinada em um item que vai desvirtuar aquilo que ele mesmo disse ser eterno. Então elas guardaram de acordo com o mandamento nos dias de Jesus e no momento da cruz, onde ele já havia morrido e onde os discípulos continuaram a guardar o sábado. O senhor pode fazer a tréplica em 3 minutos também. Vamos lá. Duas vezes, pastor Jonas, você usou a expressão escrita pelo dedo de Deus, né? Lei escrita pelo dedo de Deus. Isso me faz lembrar o capítulo 34 de Êxodo, né? E aí nós temos que lembrar de duas situações. Que as primeiras tábuas do concerto, que foram dadas, escritas pelo dedo de Deus, entregues a Moisés no Sinai. Quando Moisés desce, ele encontra uma situação totalmente oposta à situação de um pacto com o Eterno. Ele encontra um bezerro de ouro, ele encontra um povo adorando, e ele encontra o Arão dando uma desculpa que jogou o ouro lá e está um bezerro. Ele quebra essas tábuas, dizendo que é óbvio que aquele conceito não tem como ser mantido, né? O povo viola isso, e ele sobe para esse monte, e durante 40 dias ele está na presença de Deus e ele recebe as novas tábuas da lei. Eu acho que qualquer um de nós, à luz do capítulo 34 de Êxodo, vai achar isso evidente. E aí o que ele diz, o que o versículo diz, no capítulo 34, no final desse capítulo, versículo 27 diz: disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme o teor dessas palavras, tenho feito concerto contigo e com Israel. E esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do concerto dos 10 mandamentos. Então, a Bíblia é clara ao dizer que esse segundo concerto, essa segunda tábua, Moisés escreve, de acordo sim com todas as palavras escritas no primeiro concerto, com o dedo de Deus. E para mim, à luz do capítulo 34 como um todo, não vejo diferença alguma, entre uma lei falada e uma lei escrita com o dedo de Deus. Outra questão que a gente não pode esquecer: não temos só reduzir o decálogo ao mandamento moral de Deus, é esquecer capítulos relevantes que mencionam a moralidade de Deus, no próprio livro de Levíticos, por exemplo, 17, 18, nós temos mandamentos morais ali, e ordenanças morais. Então, eu não acredito que dizer o decálogo é a lei moral, como se o decálogo encerrasse todos os mandamentos, que nós temos numa lei de 613 mandamentos. 613 mandamentos que têm categorias diferentes, mas fazem parte de uma só lei, a lei do Senhor. Sua tréplica acabou, agora o senhor tem que fazer a sua segunda pergunta. Então, vamos lá. Provavelmente é a última, hein? Provavelmente é a última? Provavelmente. Então vamos lá, vamos para uma pergunta bem interessante. Se o sábado é uma ordenança moral, porque ele era violado semanalmente pelo sacerdote em detrimento da ordenança cerimonial do sacrifício? Se o sábado era uma ordenança moral, por que todo sábado os sacerdotes violavam o sábado? Né? E a palavra violar lá no texto significa profanar, é a mesma usada no livro de Hebreus, no capítulo 12 de Hebreus, quando diz que Esaú era profano. Né? Então, se esse sábado era moral, e se o sacrifício do animal era o cerimonial, duas leis, por que, pastor Jonas, que eles poderiam violar o sábado moral para cumprir a ordenança cerimonial? Se um mandamento moral sempre deve ser superior ao cerimonial.
Qual texto como base? Não entendi? Por que o senhor disse que eles violavam a lei? O próprio Jesus falou isso. Capítulo 12 de Mateus. O próprio Jesus falou isso. Só para esclarecer para o telespectador. Ok, capítulo 12 de Mateus. Jesus que está dizendo sobre isso. O próprio Jesus 12, versículo 5. Mateus 12. 12, 5. Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? A palavra violar aqui é profanar. A mesma usada para Esaú. Perfeito. Né? Esclarecido. Como aquele que profanou. Pastor Jonas Pinho vai ter 3 minutos para responder. O próprio pastor Paulo, realmente, a leitura feita agora, Jesus disse isso, que eles violavam o sábado. E voltando, fazendo uma junção da questão anterior com esta, você disse que havia mais de 600 normas, regras, quanto à questão da guarda do sábado. A lei no geral. A lei do sábado. Jesus veio exatamente desmistificar onde eles colocavam o reino de Deus como sendo algo intransponível. Tanto é que Jesus pegava do conhecido para o desconhecido para apresentar aquilo que eram os mistérios do reino de Deus. Por que ele diz que os sacerdotes violavam? Porque eles colocaram tantas normas, tantas regras acima do que era necessário, onde eles punham que era proibido você, no sábado, cuspir no chão, porque você estaria regando. Era impossível você andar mais que 800 metros, porque você estaria fazendo o exercício. Você não podia fazer nenhuma atividade, mas Jesus disse: hipócritas, fariseus, se uma ovelha sua está machucada, você vai lá e coloca uma almofada embaixo do corpo dela. Então eles haviam colocado a questão da lei moral, que eu continuo afirmando, que os 10 mandamentos estão ligados à lei do caráter de Deus, diretamente ao caráter de Deus. E eles colocavam as leis cerimoniais, com aquelas regras, aquelas normas, no dia de sábado, acima da adoração a Deus. Então Jesus disse: vocês estão violando. E veio o exemplo de Davi. Davi cometeu uma violação e deveria morrer por aquela violação. Quando ele chegou com seus homens e entrou no santuário e comeu o pão da proposição, que era pertinente apenas para o sacerdote. E ele, naquele momento de guerra, naquele momento de angústia, de correria, ele comeu, ele violou, mas ele não foi castigado. Então, esta violação que Jesus falou é diferente dessa de Davi. Eles violavam o sábado com aquela intensidade das leis cerimoniais, que Jesus, inclusive, coibiu o comércio que eles faziam. A forma como eles agiam para fazer o sacrifício era um fim financeiro para eles. E quando chegava no sábado, o sacrifício era oferecido em dose dupla. O sacrifício do sábado era em dose dupla. Então havia mais comércio, havia mais violação do sábado, onde os líderes induziam o povo a comprar, a fazer o comércio, quebrando o preceito do sábado e violando. Eles colocavam as leis cerimoniais em abrangência maior do que a lei moral do sacrifício, que apontava para o Messias que estava ali. Então é onde Jesus disse que eles violavam o sábado. Perfeito. O senhor pode comentar, pastor Paulo? Então vamos lá. Primeiro eu queria deixar bem claro que o que Jesus menciona ali necessariamente não pode ser entendido ou compreendido simplesmente como uma ordenança ou um conjunto de preceitos criados em torno do sábado. Né? Quando eu falei em 613 mandamentos, não só 613 mandamentos em todo o Pentateuco, não só com relação ao sábado, mas no capítulo 28 de Números, verso 9 e 10, diz assim: porém no dia de sábado, 2 cordeiros de 1 ano, sem mancha, e 2 décimas de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de manjares com a sua libação. O holocausto é do sábado, em cada sábado, além do holocausto contínuo e sua libação. Ou seja, o que está na mente de Jesus, em Mateus 12, versículo 5, com relação à violação do sábado por parte dos sacerdotes, é que a própria lei mandava que o sacerdote trabalhasse no sábado. Os sacrifícios eram feitos todos os 7 dias da semana
E, obviamente, no sábado se realizava o sacrifício. E o sacrifício do sábado era maior. À luz de Números 28, 9 e 10, ordenança de Deus. Ninguém ordenou, não foram eles que fizeram conjecturas religiosas e disseram, vamos criar um sacrifício maior ou acelerar esse conjunto de cerimônias sobre o dia de guarda. Não. A própria Bíblia já dizia, Deus ordenou que, de fato, eles celebrassem e fizessem sacrifícios a mais no dia de sábado. E esse sacrifício a mais colocaria exatamente em xeque isso, Heber. Enquanto todos os judeus descansavam, enquanto toda a nação de Israel repousava obrigatoriamente no dia de sábado, o sacerdote continuava trabalhando, rachando lenha, carregando água, sacrificando o animal, acendendo fogo. Fogo esse que no capítulo 35, né, de Êxodo, se proíbe acender fogo nas moradas. E aí pessoas dizem, olha, eu guardo o sábado, mas violam isso constantemente. E eu sempre pergunto, né, algumas pessoas falam que guardam o sábado, o pastor Jonas, eu já conversei com pastores adventistas, me falaram, nós não guardamos como a Bíblia manda, mas nos esforçamos, porque ele estava admitindo que mantém alguns serviços no sábado, como telefonia, luz, acender fogo, né, em casa, quando a própria Bíblia proibia isso ao judeu. Ele dizia, nós tentamos fazer o nosso melhor. Mas o que é interessante em tudo isso é que se pega o dia para guardar e se pega os benefícios da guarda desse dia, mas se esquece também da punição vinda para aqueles que violam, né? E eu não vejo ninguém sendo apedrejado, Weber, Graças a Deus, né, pastor? por não querer ou por violar esse dia. Fica dando ideia, não, que o Hamas está aí. Né? O senhor pode fazer a tréplica agora? Pastor, o que você falou, eu havia dito anteriormente, e o que Jesus falou lá em Mateus, ele citou números, que o sacrifício do sábado era dobrado. E eu falei exatamente isso, e Jesus disse que eles violavam devido àqueles excessos que eles colocaram para a guarda do sábado, que era impossível guardar o sábado. Mas se nós formos analisar por que Deus orientou, fosse feito aqueles sacrifícios que foram feitos durante todo o período até o tempo de Jesus, e lá no tempo Jesus disse que eles violavam, nós temos que analisar que era o trabalho do pastor, o trabalho que eles estavam fazendo. Você disse que há hoje pastores adventistas que falaram para você que não conseguem guardar o sábado em sua intensidade ou da forma como a Bíblia orienta. Eu quero dizer para você, ouvinte, de coração, e para você, pastor Paulo, pastor Heber, com pureza de coração, eu guardo o sábado. Eu guardo o sábado. E eu não creio, porque nós temos que analisar o contexto de cada época. O contexto da própria Revolução Industrial, que trouxe uma vida tão agitada como essa que nós vivemos. O contexto do tempo de Números era aquele. No tempo de Jesus, 1 milênio e tanto depois, já era mais abrangente devido à multidão que vinha para sacrificar, e o interesse dos pastores, sacerdotes, era comercial. Eles violavam o sábado. Agora, em nossos dias, eu não estou quebrando o sábado quando eu saio da minha garagem, ligo o carro e vou para a igreja. Eu não estou quebrando o sábado. Porque o sábado, ele não está ligado, como Jesus falou, que era um peso tão absurdo que eles haviam colocado para os judeus, que era impossível guardar o sábado. Para mim, o sábado é um dia de alegria. Como eu falei no começo, que eu não sabia que ia entrar nesse assunto. É um dia de alegria, de tranquilidade, não é peso nenhum. E olha, eu chego no final do sábado, pastor Paulo, extenuado, mas não é de trabalhar, é porque eu fiz tanto o que Jesus falou que eu deveria fazer, como um pastor, em servir, em ajudar, em pregar, que eu não quebrei o sábado. Eu não consigo ver algum pastor amigo meu adventista que tenha falado isso para você.
E dentro desse contexto de que eles violavam o sábado que Jesus falou, realmente é verdade. E em nossos dias nós podemos, pastor Paulo, guardar o sábado de uma forma tão maravilhosa, tão agradável, que eu gostaria, respeitosamente, acabou meu tempo, não estou vendo. Não, tem 15 segundos. Respeitosamente, eu não quero tecer uma heresia, mas você já imaginou se o domingo fosse guardado como o sábado em seus benefícios? Que bem não traria para o ser humano? Mas quando o senhor diz, nós não guardamos o domingo, o sábado foi abolido, eu fico preocupado, não fica nenhum dia específico. Preocupado fiquei eu. Vou explicar por quê. A gente fez uma experiência hoje com tréplica e o resultado foi que cada um de vocês só pôde fazer 2 perguntas e olhe lá, né? E ficaram várias pontas soltas. Nós vamos ter que reeditar esse debate, graças a Deus eu vou ter mais... É o primeiro, Weber, é o primeiro esse? Não, nós somos privilegiados. Pois é. Então, cobaias. Deixa eu correr que o tempo estourou. Muito obrigado, pastor Jonas Pinho, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, pastor Paulo Sérgio Batista, da Igreja Batista Bíblica Betel, por terem vindo. Você de casa é um privilegiado, uma privilegiada, porque você tem no site vejamsó.com.br, põe lá o endereço, na aba convidados você tem o e-mail e o contato desses 2 doutores santos da Palavra de Deus. E eles estão à sua disposição para responder seu e-mail, responder suas perguntas, tirar suas dúvidas, se orientar, aceitar convites para palestra na sua igreja, eles aceitam. Não há problema nenhum, não há dificuldade alguma. Muito obrigado, viu, irmão? Muito obrigado, meu irmão. Vamos ver quem é que vai ganhar o kit. Eu nem sei qual é o presente de hoje, mas Clarice de Santo Ângelo, do Rio Grande do Sul. Parabéns para você que fica com a gente, fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus. Nós nos encontraremos no próximo Vejam Só pronto no Historiador.